Muitas partidas esportivas acabam sendo decididas fora de campo. Na Copa do Mundo, por exemplo, o atacante uruguaio Luis Suárez foi suspenso por 9 jogos pelo Comitê Disciplinar da FIFA por conta daquela mordida que ele deu no italiano Chiellini. Bom, em casos como este, entra em campo o direito desportivo. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale, hoje com a participação do acadêmico de jornalismo Elison Guns. Olá, boa tarde, Lisa. Boa tarde a você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode interagir com a gente pelo nosso Twitter, que é o @VivaVozUnivale, pelo nosso Facebook, o facebook.com/VivaVozUnivale. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Vanderlei Godoy Júnior, que é professor do curso de Direito da Univale e auditor da 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, estamos aí para falar de direito esportivo, sempre à disposição de vocês. Bacana. Eu acho que a primeira pergunta é: qual é o âmbito de atuação do direito desportivo para as pessoas, em geral, poderem compreender como é que funciona esse seu trabalho? Bom, o direito esportivo é um ramo muito grande no Brasil, que vem crescendo. Podemos dizer que tem o direito desportivo do trabalho, no qual envolve toda a questão trabalhista de um atleta profissional de futebol. O direito civil também desportivo, que envolve contrato do atleta profissional, com seu direito de imagem, com seu direito de arena. Também o direito previdenciário, que vai tratar da aposentadoria do atleta, ou, enfim, todos os ramos do direito, até mesmo direito penal, quando o atleta fora de campo, por exemplo, fora, até mesmo dentro do campo, agride, né, com soco e causa uma lesão. Então, o ramo do direito esportivo, ele é muito grande no Brasil e está realmente evoluindo a cada vez mais, tanto que nossos alunos sempre pedem, né, para trazer temas, para trazer palestras nessa área do direito. Então, existe uma legislação específica para o esporte? Temos a Lei Pelé, que é a Lei 9.615/98, né, e temos também o Estatuto do Torcedor, que equipara o torcedor no Brasil como consumidor. Ah, certo. E a legislação dita comum, ela pode interferir em casos de necessidade de direito envolvendo esporte também? Pode, mas geralmente é uma legislação específica. Uhum. Né? Nós temos, por exemplo, na Constituição, artigo 217, ele reconhece na nossa própria Carta Magna como um direito reconhecido, o direito desportivo. E principalmente a justiça desportiva. Professor Vanderlei, bom, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva é a entidade máxima do direito desportivo no Brasil, né? Isso. E você participa desse âmbito de trabalho que é muito bacana. A sua atuação é no Rio de Janeiro. Explica pra gente qual é a sua atividade específica. Eu estou desde 2012, fui nomeado como auditor da 4ª Comissão Disciplinar em julho de 2012, então mais de 2 anos já, e agora em agosto desse ano assumi a presidência dessa 4ª comissão por 1 ano. Praticamente todos os dias, né, nós temos um site lá muito interessante, www.stjd.org.br. Lá tem todas as pautas e todos os resultados de julgamento e todos os nomes dos auditores e demonstra ali como funciona o STJD do futebol. É importante destacar isso, que o nosso STJD ali é do futebol. Certo. O basquete tem um outro STJD, o vôlei tem um outro STJD. Toda confederação de desporto no Brasil é obrigada, por força de lei, a constituir um STJD. É obrigado. Senão, é destituído o seu dirigente, seu presidente, no caso. Em quais tipos de situações o STJD ele interfere nas partidas de futebol, enfim? Bom, nós julgamos todos os campeonatos promovidos pela CBF, desde Sub-17, Sub-20, Copa do Brasil Feminina, Copa do Brasil, todas as séries do Campeonato Brasileiro. E toda vez que houver uma infração que o árbitro registrar em súmula, vai para um procurador e esse procurador procura enquadrar um artigo do código e denuncia esse atleta. Tá? Pode também hoje, que está sendo muito comum, Campeonato Brasileiro, principalmente da Série A e B, as imagens. Então, mesmo que o árbitro não relate nada, as imagens servem para o procurador também denunciar e ter o devido processo legal. Vocês falaram do Suárez ali, que pegou 9 jogos, do comitê da FIFA. É muito diferente o da FIFA do que nós temos no Brasil. No Brasil é feito contraditório, ampla defesa, recursos, né, escritos, sessão de julgamento com a presença dos auditores, do atleta, testemunhas, é permitido todo o tipo de prova. Então, realmente é um processo que é rápido,
mas ele tem várias características próprias. Esse, no caso, que foi citado no início, ele foi um pouco mais determinante, não foi tem... mais célere, foi, digamos assim, meio que na canetaço, né? Não teve discussão. Não teve discussão, ele lá preparou uma defesa prévia e eles foram lá e deram a pena. Não foi feito defesa oral, nada, como é feito aqui. Agora, professor, já que a gente caiu na Copa, para a gente tentar entender um pouco, o Supremo Tribunal Desportivo Brasileiro atuou de alguma maneira na Copa? Não. Existe alguma relação? Não atuou. Ele se limitou, o nosso STJD, a competições promovidas pela CBF. Okay. O STJD também é uma outra posição interessante, que o seu pleno, que é a última instância também, ele julga todos os recursos que vêm dos tribunais das federações. Então, digamos que no Campeonato Catarinense tem um atleta que ele pratique uma agressão, ele vai ser julgado aqui em Balneário Camboriú na comissão disciplinar. Dali ele tem recurso para o pleno do TJD em Balneário Camboriú também, que é a segunda instância, e ainda ele pode recorrer como a terceira e última instância, o STJD no Rio de Janeiro. Então, tem alguns tipos de casos que sejam mais comuns, que cheguem a denúncia a vocês em maior quantidade? É reclamação, né, dos atletas que ainda insistem em ficar falando um monte de besteira para o árbitro, né, sabendo que não vai adiantar nada, né? E também a questão de jogadas violentas. Jogada violenta, o tal do carrinho, que a gente entende que é uma coisa muito criminosa e pode até mesmo encerrar a carreira de um atleta. Então, carrinho e reclamação é o que chega. Se vocês pegarem o site ali que eu falei, vão observar que tem semanas que tem julgamento todos os dias. Nós temos 5 comissões, cada uma atua num dia da semana. Então, segunda a sexta tem julgamento, às vezes, toda semana. O professor chegou aqui comentando de um julgamento que saiu hoje, a gente está gravando na sexta-feira, né? Sobre o caso do Filipão. Conta pra gente como é que funcionou isso, só pra gente entender os bastidores de um caso como esse que repercute nacionalmente. Sábado da semana retrasada, jogou Grêmio São Paulo, lá em Porto Alegre, e o técnico Luiz Felipe Scolari foi expulso por reclamar do ato com gestos, palavras, né? O ranzinza, né, que a gente vê ali do Filipão lá resmungando, bem resmungão. Então ele foi denunciado, né, pelo ato, registrou em súmula, e hoje, sexta-feira, ele foi julgado e acabou sendo advertido. Era a minha comissão disciplinar, mas como eu sou conselheiro da OAB, estava em Florianópolis, não pude ir ao Rio de Janeiro hoje. Foi a minha primeira falta durante o ano, fiquei muito triste. Né? Mas teve um auditor que deu um jogo, um outro que absolveu e um outro que advertiu. Então, 3 votos diferentes, ficou o voto médio, que seria advertência. Então, no próximo jogo do Grêmio, não sei agora sábado, domingo contra quem que é, ele vai poder estar no banco porque foi apenas advertido. Se fosse suspenso por um jogo, ele teria que ficar fora do banco de reservas nessa partida agora. Eu queria realmente perguntar sobre isso. Quais são as possibilidades de punição? Depende do artigo, vai de 1 a 10 partidas na média, de 1 a 3, de 1 a 4, né? Até artigos que há para o clube multas, né? Eu fui relator de um processo no final do ano que todo mundo viu, né? Infelizmente, Atlético Paranaense Vasco, na Arena em Joinville, aquela selvageria. E aquele julgamento, nós demos 9 jogos, se não me engano, para o Vasco, 6 para o Atlético, e mais ou menos 80 mil de multa para um e 50 mil de multa para o outro. Depois eles baixaram um pouquinho a pena, mas a pena ficou elevada. E as nossas multas podem chegar até 100 mil reais. Teve algum caso que já pegou assim a punição máxima possível? Teve o Curitiba, né, mas o código ele tinha uns artigos mais pesados, foi dado uma reformada no código. O Curitiba, quando foi rebaixado há uns 4, 5 anos atrás, também foi uma selvageria. Curitiba e Fluminense, né, lá no Couto Pereira, que a torcida ao final do jogo não se conformou com o rebaixamento do Curitiba, invadiu, bateram na polícia, houve aquela guerra campal. Não estou me lembrando muito exatamente, mas se eu não me engano foi 300 mil reais de multa para o Curitiba. Nossa. E 10 mandos de campo naquela oportunidade. Certo. E recentemente a gente teve também outro caso de um jogador que foi levado aos tribunais, que é o zagueiro Antônio Carlos do Avaí. Nesse caso foi por injúria racial. Nesse tipo de caso que envolveu racismo, as penalidades são diferentes? São. Como a gente viu também o caso do Grêmio, né? A torcida do Grêmio com o caso Aranha. Como foi a torcida, o clube é que foi punido. O clube é responsável por sua torcida. No caso do Avaí, para a sorte do clube Avaí, quem falou foi um jogador, infelizmente, né? Falou aquelas palavras ali, e ele acabou sendo punido, só ele. Não poderia passar a pena dele para o Avaí. Certo. Tá? Então fica limitada a punição somente do atleta.
Professor Vanderlei, qual é o caso mais interessante, importante que você já teve que julgar? Bom, esse do Vasco e Atlético Paranaense foi muito importante, até por ter sido relator. Também tive já o Emerson Sheik, né, há 2 anos atrás, bem logo no começo que eu estava lá no STJD. Né, ele aprontou tudo dentro de campo, né, xingou, foi expulso, né, por ter dado um carrinho violento, foi expulso, xingou o árbitro. Saindo de campo, ele sentou no banco quando não deveria e ainda saiu, quando o árbitro mandou tirar pela polícia, ele saiu atrás do gol e chutou a bola para dentro de campo. Praticamente ele foi denunciado em 4 artigos e acabou pegando 6 jogos. E recentemente o Sheik também teve aquele caso que ele chegou na frente da câmera depois do jogo e falou vergonha CBF, né? Isso. Nesse caso ele se enquadrou em algum artigo. Ah, muito bem. Ele foi enquadrado por reclamação, que é um ato... o próprio artigo da reclamação fala também tratar de forma desrespeitosa. Ele fez isso e acabou sendo absolvido, mas a Procuradoria recorreu. Então, não sei se na semana que vem, se eu não me engano, nós temos a Conferência Nacional da OAB no Rio de Janeiro e vai ter uma sessão do Pleno. Deve ser julgado na quarta-feira que vem o Emerson Sheik. Agora, eu queria saber um pouquinho do ponto de vista dos jogadores. Eles têm consciência dessa legislação toda? Como é que você vê a relação dos jogadores com as leis que envolvem o esporte? Existe uma grande diferença das séries do Campeonato Brasileiro, né? Série A e Série B é uma diferença enorme da D e da C. Então, geralmente, os clubes de Série A e B, principalmente, eles têm o seu advogado dentro do seu departamento jurídico, e a gente sabe que esses advogados vão lá, dão palestras antes de começar o campeonato, explicam, né, e colocam toda essa possibilidade de pena. E também nós temos o próprio sindicato dos atletas, as associações dos atletas, né, e todo esse julgamento. Quando vão os atletas lá no STJD, a gente procura, além de dar pena, também conversar com o atleta para que ele não repita essa situação. Também um caso ali... Mas o eu não sabia não existe, né? Não pode. Ninguém pode ignorar o desconhecimento da lei, né? Nós aqui não podemos a lei e o atleta não pode também ignorar o desconhecimento do código. O atleta de São Paulo e Corinthians, ele... Eu me esqueci o nome dele agora, foi expulso. No final do jogo, ele disse que o São Paulo não contratou um árbitro, por isso que perdeu o jogo, já que o Corinthians tinha contratado o árbitro. Então ele foi lá no STJD, prestou depoimento e ele acabou pegando uma partida. Foi o mesmo caso do Sheik, só que o Sheik caiu numa comissão e esse atleta de São Paulo caiu na nossa comissão. Então nós entendemos que foi um ato desrespeitoso contra a arbitragem. Se ele tem razão ou não estamos discutindo, né? Ele tem que estar dentro de campo, ele tem que se comportar, né? Para que o espetáculo fique bonito e não incentive qualquer outro tipo de violência até da torcida. Então ele foi punido em um jogo por ter falado isso aí. Então, além desses casos de entradas violentas nos jogos ou de reclamações depois do jogo, no geral, os jogadores e os clubes, eles respeitam essas leis do esporte? Sim. Apesar de nós termos muitos processos, porque são inúmeras partidas no Brasil, né, nós temos partidas que realmente não acontecem nada, né, muitas partidas da Série A não acontece nada, uma vez ou outra que acontece alguma coisa aí, e muitas vezes agora está acontecendo fora do campo com as torcidas, né? Goiás e Figueirense também está para ser julgado, foi uma briga das 2 torcidas lá em Goiânia, então fora de campo às vezes quem estraga o espetáculo são as torcidas, né? Isso está aumentando mesmo, porque a sensação que a gente acompanhando a mídia tem é que realmente as partidas estão gerando violência cada vez mais entre os torcedores, não é? Sim. É verdade isso? É verdade. Mudou um pouco do ano passado para cá, porque ano passado o clube perdeu o mando de campo, a gente deu 4 jogos para o Palmeiras, 3 jogos para o Corinthians, eles vão jogar a 100 quilômetros de distância da sua cidade. Vão jogar, por exemplo, no interior de São Paulo. O Corinthians vai jogar no interior do Paraná, que tem uma grande torcida. Né? Então não há prejuízo para o clube. Então ele não faz nada, não investe em segurança porque ele vai cumprir. A partir desse ano voltou portão fechado. Né? É uma pena que eu acho que não é o ideal ainda, né? Porque prejudica aquele que não tem nada a ver com a história. Né? O torcedor que é o comportado, ele vai deixar de ver seu time em casa. Tá? Então eu entendo que a legislação deva mudar para que o clube que ocorrer problemas com a sua torcida, ele venha a perder pontos e multa mais pesada do que nós temos. Aí sim eu acredito que aí vamos ter realmente que parar de ver essas situações lamentáveis. Intervalinho, a gente já volta conversando com o professor Vanderlei Godoy Júnior. O assunto aqui é Direito Desportivo.
Já estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o professor Vanderlei Godoy Júnior. Nós estamos falando sobre justiça desportiva. Então, um dos casos que ficou muito famoso envolvendo o direito desportivo no Brasil foi no final do ano passado a escalação irregular do Everton, da Portuguesa, e também do André Santos, do Flamengo. Só que pode só recapitular para a gente como é que ficou essa história, professor? Bom, praticamente era a nossa última sessão do ano, dia 3 a dia 4 de dezembro, uma sexta-feira, domingo seria a última rodada do Campeonato Brasileiro, e aí aconteceu um monte de coisa, né? A história de Vasco e Atlético Paranaense, né? Suspendemos naquela sexta-feira o André Santos, porque ele foi expulso na Copa do Brasil. Como ele foi expulso na Copa do Brasil, era o último jogo, não tem como ele cumprir na Copa do Brasil. Tá? Só que o cartão vermelho ele não cumpre, porque acabou a competição. Então ele foi expulso, vem para julgamento. Quando ele veio para julgamento na sexta-feira, ele pegou um jogo que deve ser cumprido na próxima competição organizada pela CBF. Qual era a próxima competição que estava tendo naquele momento? Campeonato Brasileiro. Então ele foi punido na sexta em um jogo, não poderia jogar no sábado. E o Flamengo, se eu não me engano, jogou com o Cruzeiro no sábado, já não valia mais nada, e o Flamengo escalou o André Santos de forma irregular. Tá? Descumpriu a decisão da Justiça Desportiva. Também na sexta-feira nós punimos o Everton da Portuguesa por 2 jogos. Né? Como ele já tinha sido expulso, cumpriu uma, faltava mais uma. E domingo a Portuguesa vai e me bota o Everton também para jogar. Né? No sábado, com a inclusão do André Santos, o Flamengo estaria rebaixado, mas a Portuguesa vai e coloca também um atleta. Mesmo que ele tivesse no banco de reservas, ele estaria sem condição de jogo. No fim, ele acabou entrando, estava no banco, mas acabou entrando. Então, todos os dois foram julgados e perderam os pontos pela inclusão irregular e foi desconsiderado os pontos que eles conquistaram na partida também. E nesse momento se envolveu o Fluminense também na questão, né? Como é que foi o envolvimento do clube? Se a Portuguesa perdesse os pontos, o Fluminense estaria livre do rebaixamento. Né? Então também envolveria o Flamengo. Certo. Então envolveu os 3 clubes ali que se a Portuguesa recuperasse esses pontos, quem seria o rebaixado seria o Flamengo. Se o Flamengo recuperasse esses pontos, quem seria rebaixado seria o Fluminense. Certo. Agora, imagina só, a gente está falando dos clubes, mas no intervalo a gente comentava, os clubes são os torcedores dos clubes, né? Como é lidar com essa massa toda, né, professor? É complicado, né? O STJD é muito criticado, né? Até mesmo aqui, às vezes, na sala dos professores, eles vêm me criticar, mas tem que entender que nós estamos ali gratuitamente, eu não ganho nada para ir para o Rio de Janeiro. Né? Uma vez 2 vezes por mês, mais ou menos, às vezes 3. O campeonato agora está na sua fase final, provavelmente nós vamos todas as sextas. Né? A gente deixa dos compromissos com a família aqui, já perdi formatura de colégio da minha filha no dia que eu estava jogando Vasco e Atlético Paranaense. Então você abre mão de muitas coisas para se dedicar ao direito desportivo e aí acaba sendo criticado. Né? Cada processo, a gente sempre diz, cada processo é diferente do outro. Não é porque um time perdeu pontos que o outro tem que perder pontos. Depende da prova, depende da testemunha, depende de um documento que às vezes um clube não junta e o outro vai e junta. O Criciúma perdeu os pontos, né, na comissão disciplinar, recorreu ao pleno e recuperou esses pontos, porque tinha uma documentação forte comprovando que realmente ele consultou a CBF e que poderia colocar aquele atleta para jogar. Então, cada caso é um caso, não é porque um clube foi punido que o outro vai ser. E por que se envolver em tudo isso? Como é se envolver em tudo isso, professor? Né? Professor da Univale, advogado com várias outras atividades. É a paixão pelo futebol mesmo? Deve ser de família, né? Meu avô foi muitos anos presidente do Barroso. Né? O estádio do Barroso é o nome dele, Camilo Mussi. Que bacana. Né? Então, acho que está no sangue. Meu tio, eu fui divulgar com ele, Pedro Mussi, já falecido, e ele era auditor no tribunal em Balneário Camboriú, no TJD da Federação Catarinense. E aí, em 1996, eu comecei a advogar lá no tribunal. Por isso que vocês têm aí advogado no TJD da Federação, é que eu fiquei de 96 a 2012 no TJD em Balneário Camboriú, defendendo os clubes de Santa Catarina. Então, na sua visão, que já está há muito tempo nessa experiência no direito desportivo, ele é completo ainda ou essa legislação específica do esporte ela ainda possui algumas falhas? Não, ela precisa ser adequada, né? A Lei Pelé, apesar de ser de 1998, ela tem muitas emendas, mas 3, 4 leis já reformaram. Houve aquela época que tinha um bingo, terminaram com os bingos por causa das fraudes que existiam. Então precisa também ter algo mais eficaz contra a violência. Eu entendo que o Código Desportivo, essas penas estão bem encaminhadas, né? Adequar um pouquinho, pouca coisa. Agora a questão da violência que deve ser mais aprimorado.
O Tribunal Desportivo também atua nas questões salariais que envolvem as atividades dos jogadores mesmo? Até 1998, sim. A partir do momento que criou a Lei Pelé, ela passou a ser de competência da Justiça do Trabalho. Então, a mesma coisa de um trabalhador, né, de uma empresa que não recebe seu salário, é a mesma coisa de um clube que não paga seu atleta. Ele tem que ir à Justiça do Trabalho para poder cobrar os seus direitos trabalhistas. O bom senso, né, está com uma corrente aí em prol dos jogadores de incluir na legislação desportiva o não pagamento de salário, aí estão querendo estipular 1, 2 ou até mesmo 3 meses, né, do clube ser suspenso enquanto não pagar, mas ainda é uma reivindicação e acredito que esse ano não vai ser discutido nada, né, essa mudança no Senado aí, na Câmara dos Deputados, com os novos deputados, então deve demorar um pouco ainda. Ok. Agora, e em relação ao direito de imagem dos jogadores, a Justiça Desportiva também pode atuar? Não, na Constituição ela limitou a competência da Justiça Desportiva para discutir as questões disciplinares das competições. Ok. E casos de doping, eles também são julgados pelo STJD? Sim, nós julgamos já no passado, teve um goleiro do Atlético Paranaense, mais um jogador do América Mineiro, né? Teve ano passado uns 3 casos, esse ano eu não me lembro de ter caso nenhum, né? Só que a legislação toda é a legislação internacional. Certo. Né? Nós, teoricamente, nós temos que suspender os atletas toda vez, no mínimo, por 2 anos. Nossa, teve até aquele caso que ficou bem famoso, que foi o Jobson, do Botafogo. Isso. Então, nesse caso dele, qual é que foi a punição dele, assim, e... Pelo que eu me lembro, ele chegou até a ser absolvido na Justiça Desportiva, né, porque ele foi julgado no Tribunal da Federação Carioca de Futebol, e depois eu acho que ele voltou a ser punido pelo Comitê da FIFA. Eles esses casos de doping vão até os tribunais da FIFA, né, quando aqui na legislação nacional, o atleta acaba, no julgamento aqui no Brasil, o atleta acaba sendo absolvido. Como também o atleta, se for condenado, ele pode ir até o Tribunal da FIFA para tentar sua absolvição e provar sua inocência. Certo. E como é que são determinadas quais as substâncias são... Existe uma relação da WADA, né, que é o organismo internacional que cuida disso aí, e constantemente essa lista de substâncias ela é atualizada com novas substâncias que aparecem com doping direto e aqueles outros que mascaram doping, que seria o doping direto também. Certo. Eu queria puxar aqui para mais perto da gente, como ficou aquele caso, o Ellison estava lembrando, que envolveu um torcedor do Marcílio Dias, era do Marcílio, o torcedor, não era? Um torcedor Ellison? do Avaí foi apedrejado na saída do jogo, tá certo. E a culpa teria sido da Fúria Marcilista, que é a torcida organizada do Marcílio Dias aqui de Itajaí. É verdade. Vocês acompanharam isso? Acompanhei de longe, eu só sei que essas imagens, infelizmente, também foram para todo o Brasil, né? Aconteceu aqui na Balneário Camboriú, na BR-101, e foi para todo o Brasil, a nível nacional, né? Nos jornalismos, infelizmente, com essas imagens, mas não cabe à Justiça Desportiva, né? Como não foi dentro do estádio, né? Foi fora, compete à Justiça Penal, à Justiça Criminal, processar e julgar esses torcedores que foram denunciados. Parece que até tinha menores, né? Não sei exatamente a idade e, no fim, quantos que realmente foram responsabilizados por isso, mas não cabe à Justiça Desportiva. Se fosse dentro de um estádio de futebol, eu tive um caso muito triste esse ano também, que foi aquele vaso sanitário. Eu fui relator do processo do Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz jogou um vaso sanitário, 2 vasos sanitários, e um acabou batendo, né, na cabeça de um torcedor que veio a falecer. Então ele foi para a Justiça Desportiva, nós punimos o Santa Cruz, fora isso vai responder também um processo criminal. Então há 2 processos, um contra o clube, porque é responsável pela sua torcida, e a Justiça Criminal vai processar o torcedor que foi preso. Então nesse caso a Justiça Comum, ela de certa forma trabalha junto com a Justiça Desportiva, né? Vão ser penas distintas. Sim. Né? Até a própria Justiça Desportiva ela tem uma característica de penal, né? Porque ele fixa penas, né, de suspensão. Bacana. Bom, a gente está indo quase para o finalzinho já do programa. Quais são os caminhos para uma pessoa que quer se dedicar à justiça desportiva, professor? Eu sempre digo assim para os meus alunos, né? Quer seguir essa área? Aqui em Itajaí, por exemplo, nós temos o Tribunal da Liga Itajaense de Desporto. É um tribunal que tem um julgamento de todas as discussões que ocorrem no Campeonato Amador de Itajaí. Né? Então é interessante, os alunos podem ir lá, se interessar na Liga, de participar desse TJD, até mesmo como auditor.
né? Às vezes, como é um negócio gratuito, é difícil a liga formar o seu tribunal, porque eu não quero mais, não interessa, aquele dia já não dá mais, então é começar por aqui. E também nós temos aqui em Santa Catarina a FEISport, todas as competições da FEISport, ele tem o seu TJD da FEISport. E esse TJD ele fez convênio com todas as entidades. Futsal, vôlei, basquete, todas as competições, campeonatos estaduais são julgados no TJD da FEISport. Então a justiça desportiva ela é muito grande, não envolve só o futebol, envolve também todas as modalidades esportivas e sempre tem uma justiça desportiva aí para o aluno recém-formado, principalmente, poder atuar. Muito bacana. É necessário alguma especialização? Tá. Pode, vai. Não, queria perguntar se precisa de alguma especialização para atuar no direito desportivo. Não, é muito conhecimento, né? É estudar o código, um código que tem aí 290 artigos mais ou menos, né? Estudar o regulamento das competições também é muito interessante para poder fazer essas defesas aí e ficar atento às súmulas da partida, né? A gente sempre, quando eu advogava, sempre costumava absolver por falhas na súmula da partida, porque os árbitros preenchem, às vezes, a súmula na pressa, agora eles têm, acaba o jogo, eles já têm que preencher a súmula, né? Então, às vezes, a gente consegue, quando não tem as imagens, só pela súmula derrubar. Agora, contra as imagens é difícil, né? Tá ótimo, a gente quer agradecer então ao professor Vanderlei Godoy Júnior, obrigada pela participação, professor do curso de Direito aqui, auditor da 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Tem o site, né, professor, para as pessoas acompanharem os casos, sim, né? É www.stjd.org.br. E quando tem um julgamento muito importante, vários sites transmitem ao vivo. Muito legal. Bacana. Então, ficamos assim então, né, Ellison? É isso aí, ficamos por aqui. Até o próximo Viva Voz. Tchau, tchau. Obrigado. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlendwein, Ellison Guns e Rodrigo Rodrigues. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.